Cara, é muito surreal isso aí. Boa noite, pessoal, tudo bom? Aqui é a doutora Luanda. Hoje eu vou falar sobre o concurso de Paracambi. Então você que fez esse concurso de Paracambi, que conhece alguém que fez, compartilhe, né, esse vídeo, o link dessa live nos grupos, no seu WhatsApp, no seu Instagram, e a live vai ficar salva, tá? Então vou esperar só uns 2 minutinhos aqui para falar com vocês sobre essa prova, né, de Paracambi que a gente analisou. Eu peço também que vocês comentem se vocês têm algum concurso que vocês querem que a gente estude, né, e faça live, para que a gente explique para vocês como está a situação. Eu tô olhando aqui um documento. Só vou dar um zoom aqui, deixa eu ver aqui. Aqui tá lá, ver que eu não tô enxergando. Tá, zoom aqui. Tá. Esse aqui é processo seletivo, deixa eu ver. O que acontece? O município, né, de Paracambi teve o concurso. Vou ver aqui pelo site do IBAN. Teve o concurso, foi, né, em setembro de 2024, né, quase um ano que o Paracambi publicou esse edital para várias áreas do município, né, mas principalmente para a educação. Só vou aguardar abrir aqui um pouquinho e esperar mais algumas pessoas entrarem. Então hoje a gente está falando de Paracambi e eu vou deixar essa live salva. Então foi feito o concurso, né, para Paracambi, edital publicado em 2024. Então vou ver aqui. Era concurso para bibliotecário, pedagogo, orientador educacional, pedagogo, supervisor escolar, professor de arte, ciências, educação física, ensino religioso, geografia, história, língua espanhola, língua inglesa, língua portuguesa e matemática, né? E professor B, educação infantil, anos iniciais, ensino fundamental. Tem alguns lugares que é professor 2, professor 1, DOC 1, DOC 2, mas aqui tá dessa forma. E vamos lá ver quantas vagas estavam aqui no edital. E é interessante que eu analisei a transparência de Paracambi ontem e eu salvei os dados, então tá no meu computador. Quando eu abri a transparência hoje, não tinha mais dado nenhum, ou seja, ele percebeu que estávamos pesquisando e simplesmente apagou os dados, mas estão salvos, né? É raro, mas acontece bastante. Isso já ocorreu várias vezes em outros concursos, mas a gente já está acostumado com isso, a gente já salva todos os arquivos, né, com antecedência. Então, assim, foi feito o concurso, né, em setembro do ano passado, concurso homologado, concurso publicado, ok? E o que acontece? Em julho desse ano foi feito um processo seletivo. O que acontece? Teve um processo seletivo em 2021 e 2023. O processo seletivo só tem vigência de 2 anos. Então, o que é que as pessoas que foram aprovadas no concurso de Paracambi imaginaram? Vai encerrar o processo seletivo e vão convocar. Então, o processo seletivo de 2021 foi renovado em 2023. Em 2023 foi feito outro processo seletivo que seria encerrado agora na vigência do concurso. O que é que o município fez? Renovou esses contratos. Aparentemente, ele exonerou todo mundo e iniciou outro processo seletivo. Só que as mesmas pessoas que estavam no processo seletivo anterior são as mesmas pessoas que foram contratadas agora. E como a gente consegue ver isso? Através do dado da transparência, que foram excluídos do site do município, mas eu salvei, então eu tenho aqui amanhã, né, vai ter uma postagem, a gente consegue mostrar isso para vocês aqui. E o que acontece? O município fez esse concurso, homologou, convocou poucas pessoas, não teve muitas convocações, mas teve muita contratação. Por exemplo, só do cargo de professor... deixa eu ver aqui... Acho que esse professor de anos, esse que eu falei aqui no final. Esse professor de anos finais, né? B2, eu acho que é isso, professor B, anos finais. Nós encontramos ontem aqui quase 200 contratos desses professores.
e os contratos constavam como encerrados, mas também já tinha, né, no Diário Oficial a convocação de 68 pessoas, sendo que dessas 68 pessoas, 90% estavam contratadas, ou seja, não teve um novo processo seletivo, teve o quê? Uma renovação desses contratos. O que é ilegal, porque durante a vigência do concurso não pode ter contratação. Se tem divulgação de processo seletivo durante a vigência do concurso, quem foi aprovado fora do quadro de vagas pode exigir a posse por preterição. O que é preterição? Quando tem contrato, né, exercendo a sua função na sua colocação. Mas se o contrato for antigo, é um pouco mais complicado. A gente vai ter que falar que foi renovado. Porém, se o contrato foi renovado em Diário Oficial ou feito um novo processo seletivo na vigência da homologação, é preterição, você pode exigir a sua posse. A Lei Federal de Concurso, né, de contrato temporário, até permite contrato temporário, desde que preencha alguns requisitos. E para professor, precisa ser para substituição. Então, se tem 81 professores contratados, precisa ser para substituição, seja de férias, licença-prêmio, licença maternidade, licença saúde. Então, Antônio foi contratado para substituir Maria. Maria está de licença maternidade, iniciou em janeiro, encerra em junho, então Júlia ela volta, então o contrato de Antônio é por 6 meses. Deveria ser assim, mas não é dessa forma. Tem contrato exercendo a função da pessoa na colocação que ela passou, sem que tenha substituição. O nome disso é preterição e as pessoas podem exigir a sua posse em juízo quando há preterição, né? Não existe uma lei falando de preterição, é um entendimento da STF, entendimento 784 da STF, que fala sobre preterição. Tem uns link aqui deixa eu ver... Tá. Saiu no Diário Oficial 4 de julho de 2025. Processo seletivo. Aqui eles falam, nas vagas ocorridas por licença médica, licença sem vencimentos, licença prêmio, nomeação para cargos técnicos e por sessão. Aparenta, né, que está cumprindo a lei. A gente fala que é lei, né, só para inglês ver. Aparenta que está cumprindo a lei, mas não está cumprindo, porque ele fala que é para substituição, mas ele não prova essa substituição. Então, precisa provar que isso de fato ocorreu, essa substituição. Então, é para professor A, professor B, mediador, assistente escolar, pedagogo, orientador educacional, pedagogo supervisor. Ou seja, os mesmos cargos do concurso. Então, durante a vigência da homologação, foi aberto um processo seletivo para as mesmas vagas do edital. É um escândalo, é um absurdo, né? Mas é o que foi feito. Eu entendo que a pessoa, né, imagina, a pessoa estudou, né, ela investiu dinheiro estudando, ela investiu dinheiro na inscrição e outra pessoa, de uma forma muito mais facilitada, ingressou. Aqui, só para eu falar aqui com vocês, bibliotecário, professor A, professor B, tinham 30 vagas no concurso. E durante a vigência da homologação, temos mais de 80 contratos convocados de uma vez só por um processo seletivo. Ou seja, a gente está falando quase 3 vezes o número de vaga do edital é o número de vaga que foi aberto no processo seletivo. É um escândalo, é um absurdo, né? Mas vocês devem usar essa prova a favor de vocês, tá? Para que vocês exijam a sua posse. Ou seja, como é que eles oferecem 30 vagas e na vigência do concurso eles convocam 81 pessoas? Isso é um absurdo. E qual é o entendimento também da lei federal? Que pode ter apenas 20% de contrato considerando, né, o quantitativo total de servidor público. Então, se tem 80 contratos, né, de servidor público, deixa eu fazer o cálculo aqui. Quanto isso seria? Porque assim, tem 1.000 servidores. Então, se eu só posso ter 20%, eu só poderia ter 200 contratos. Mais do que isso eu não posso. Então, se eu tenho aqui 80 contratos, né, de contrato temporário, deixa eu ver aqui. 400 vezes 20%. Então, eu deveria ter até 400 professores efetivos.
Então, professor B, educação infantil e anos iniciais, o quantitativo máximo que eu poderia ter de servidor efetivo são 400. Porém, considerando o contrato que tinha, né, que a gente fez a conta ontem, acho que era quase 200, então, 200, deixa eu ver aqui, 1.500 vezes 20%, 1.200 vezes 20. Então, precisaria ter em torno de 1.000 professores B para que tivesse 200 contratos. E não tem tudo isso. Porque eu também estava aqui vendo o total de servidores do município, se eu não me engano, são 1.220. Então, se tem 1.220, não são 1.220 professores B, é bem menos. Então, eles tiraram todos os contratos da transparência e ficou apenas os servidores efetivos. É bom que a gente consegue fazer esse parâmetro de quantos contratos cada um tem. Então, a transparência não está transparente, mas o escritório ontem salvou esses dados, né? Porque a gente já sabia que ia fazer a live, eu só fui confirmar os dados agora. E eles tiraram do sistema. Então é isso, pessoal. Se você foi aprovado nesse concurso, ou você conhece alguém que foi aprovado, envie esse vídeo. Ele vai estar salvo aqui para que seu colega, para que seu familiar, para que você saiba como recorrer, né, para exigir sua posse. Algumas pessoas estão falando aqui. Eu vou ver algumas coisas. Ah, meu Deus. Uma pessoa concursada em regime estatutário com 65 anos pode se aposentar. Então, a aposentadoria dos servidores públicos tem várias, né, regras de transição. Regime estatutário, 65 anos, aposentadoria por idade. Ah, tá. Você quer saber se você pode se manter no concurso? Não. Se você se aposentou, você tem que sair. Então, se você voltar só como contrato temporário, você não pode se manter, né? O servidor público, ele não pode se aposentar e continuar trabalhando. Ao contrário de uma empresa, a pessoa foi aposentada. Ela pode ser aposentada e, né, fazer um novo contrato de trabalho. No caso do servidor público, não pode. A aposentadoria compulsória, dependendo do lugar, é de 70 a 75 anos. Então, quando o limite máximo que o servidor público pode atuar é até 70 anos. Em alguns lugares raríssimos são 75. Deixa eu ver. Vocês têm mais alguma dúvida? Peraí. Falou aqui, do concurso não chamou nem 30 e convocou 80 contratos. Seja um absurdo. Por que que eles fazem isso? Porque eles não imaginam que as pessoas vão exigir a sua posse em juízo. Então, se eu estou preterindo 150 pessoas e 5 exigem sua posse em juízo, eu mantenho meus 145 colegas, meus 145, né, chegados ao governo. Então, quanto mais, né, isso debater na via judicial, eu acabei de mudar o filtro, que eu nem sei o que é que eu fiz aqui, mas não vou mexer mais, que eu não sei mexer nisso aqui. Então, né, existe um quantitativo imenso de contrato versus um quantitativo mínimo, né, de convocados. Deixa eu ver a previsão legal do cargo, embora não esteja contratativa. Não, cargo vago não, porque o judiciário não pode criar despesa para o ente público. Precisar de 60 professores não significa que pode pagar. O que prova que pode pagar é a contratação temporária. Então, a necessidade do município, ou a vaga, né, digamos assim, ou aquela cargo vago não dá o direito. A não ser que durante a vigência da homologação tenha derrogação, que é a pessoa ser convocada e não ir, tem exoneração, seja por justa causa, ou se a pessoa quis, demissão por justa causa, ou se a pessoa que sair, tem a aposentadoria, a gente pode usar esses cargos, esses dados de vacância. Mas o fato de ter cargo vago não dá o direito à posse. O que dá o direito à posse é ter contrato exercendo a sua função na sua colocação. Então, Lilian, eu prefiro ação individual. Por quê? Muitas pessoas acham que a ação coletiva é mais interessante, né? E no caso não é nem ação coletiva, é ação em conjunto, porque ação coletiva só algumas instituições podem iniciar e, né, o cidadão civil não pode. Então, assim, se você vai puxar uma corda, 10 pessoas têm mais força do que uma só. Porém, no caso de ação judicial, eu não vejo dessa forma. Então, o município tem 3 varas de fazenda pública, ou 3 varas cíveis que atuam com fazenda pública. E tem 10 pessoas debatendo o mesmo caso. Se essas 10 pessoas debaterem num processo só, vai ser um processo falando, olha, isso aqui incomodou 10 pessoas. Ou se forem ações individuais,
são 10 vezes que aquele juiz vai ler aquilo ali. E como a gente se convence mais do que a gente vê, né? Quanto mais vezes vê, eu acho mais estratégico a ação individual. Não tem nenhuma diferença jurídica de uma ação coletiva da ação individual, mas eu acho mais estratégico a ação individual. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem comentar no comentário, podem colocar aqui no comentário que eu vou deixar salvo aqui, que a gente vai respondendo e vai fazendo, tá? De acordo com o que vocês vão vindo. Ah, tá, tem o pessoal de Jericoacoara. Acho que eu devo fazer uma live sobre esse concurso em breve. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar aqui a live salva, vocês compartilhem com os grupos, tá? E nós vamos continuar estudando e divulgando todos os dados de preterição que nós temos dos concursos, né, que já foram encerrados no estado do Rio. Boa noite, fiquem com Deus, tchau.